Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que a Efsun teve a ideia brilhante ali de cortar o cabelo da Auliá juntamente com a Sultan. Logo depois disso feito, virou uma baderna ali dentro da casa dos Atarrãs. Nesse exato momento é quando eles estão tomando café, a Efsun parece estar comendo merda ali, uma zoada da gota, ela mastigando, e logo depois é aí quando a Auliá chega já com o cabelo todo cortado, só que mais arrumadinha, e ela fica frente a frente com o Mehmet, que fica olhando para ela revoltado, e ela pede a ela, por favor, que ele perdoe ela por todo o constrangimento que aconteceu logo depois de tudo isso. Ele continua calado, a Auliá fica ali de um lado olhando, o Arda no outro lado, até a Sultan dá uma olhadinha para ela, pisca o olho, e a Efsun também fica olhando, e ela mais uma vez olha para o Mehmet, que tá com a cara ali muito aborrecido, e pede a ele novamente que por favor que ele lhe perdoe. O Mehmet, a primeira coisa que sai da boca dele é perguntar quem ela é. Ela fica calada e ele pergunta se ela é uma mafiosa. Ela fica calada, não responde nada, e o Mehmet continua perguntando como que ela foi capaz de fazer isso que ela fez, em ter pagado alguém lá na prisão para cortar o cabelo da Efsun e ainda fazer tudo aquilo que fez com ela, e pede para que ela explique isso agora mesmo para ele. Ela olha disfarçadamente para Efsun, que continua comendo ali um mastigado feio da gota serena, e então o Mehmet diz a ela mais uma vez que ela é uma vergonha, uma desonra para toda a família. O Liá fica todo encabulado ali, sem saber o que fazer, e o Mehmet continua dizendo que agora ele desconhece ela. A Efsun então começa a debochar da Auliá e fica cochichando com a Sultan, que também continua ali debochando da Auliá, e nesse momento parece que o Ardan vira homem e grita ali para Efsun dizendo que agora mesmo ela se cale. O Mehmet também escuta aquele deboche todo ali, e agora ele grita fortemente ali para que todo mundo se cale, que tudo isso já basta. Nesse momento é quando a Barra chega, o Mehmet vai tudo calmo para ela, chama ela de filha e pergunta se tá tudo bem com ela. Ela diz que tá um pouco doloroso para ela, mas está muito melhor. A Auliá diz a Barra que agora ela já sabe tudo o que aconteceu com ela, com a Barra, e de coração ali ela sente muito. A Efsun então olha para Sultan e diz que ela não pode ficar calada, jura por isso, e vai lá até onde eles estão. Ao chegar lá, ela vai dizendo um monte de coisa que ela já aguentou muito, ela querendo dar uma de santa ali, querendo fazer todo mundo acreditar que ela é uma santinha. Elas ficam caladas e a Efsun continua ali dando um monte de grito com ela, com a Auliá, perguntando como é que ela pôde ter feito ali, ela pensar que tinha sido a Barra que tinha feito tudo aquilo que aconteceu na prisão, e manda ela explicar agora mesmo. Ela fica calada e a Efsun continua gritando com ela, dizendo para que ela explique agora mesmo como ela quer trazer tanto ódio para toda a família ali. Auliá continua calada, não fala nada, e a Efsun continua dizendo que ela tá sujando o nome de todos os Atarrãs ali e chama ela de bruxa, e ela, a Barra, diz que nunca mais quer que ela meta o nome dela ali nas maldades que ela inventar, nunca mais ela faça isso. Por sua vez, a Auliá, ela fica muito envergonhada, mas olha com a cara feia da gota ali para Efsun, olha também para Sultan, e pode acreditar que ela vai tentar fazer alguma coisa para descontar toda essa vergonha que ela está passando, e em seguida ela sai e o Ardan vai com ela. Logo depois que o Mehmet sai com a Barra, o telefone da Sultan toca, ela chama para que Efsun chegue ali perto dela. Quando ela chega, ela fala que o Salim mandou uma mensagem para ela e é necessário que elas vá lá agora mesmo. A Efsun pergunta se de fato é necessário que vá, se tem coisa ali para se preocupar, e a Sultan diz que não, que ela pode ficar, que ela vai lá, que tem certeza que não é nada demais. Enquanto o Salim fica lá fora esperando, o Aritim fica o tempo todinho olhando para ele, e o Salim fica meio desconfiado, também olha para ele, depois invocado pergunta a ele, o Aritim, se ele não tem coisa melhor para fazer ao invés de ficar olhando com essa cara de pateta ali para ele, e o Aritim diz que é lógico que não, porque ele é o guarda de segurança daquela casa e tem que ficar ali mesmo. O Salim debocha da cara dele e pergunta, guarda de segurança você, e chama ele de um idiota. A Sultan, ela vem nas carreiras, se aproxima dele, ele se aproxima também da Sultan, e ela pergunta o que foi que aconteceu, se aconteceu alguma coisa de ruim, e ele começa a dizer que está sendo pressionado por aquele policial, o Ismael, que ele veio ali, pressionou ele muito, fazendo pergunta a ele, e que agora ele está perdido ali sem saber o que fazer. A Sultan fica calada, olhando pro lado do Aritim ali, e o Salim continua dizendo para ela que isso é muito sério, porque se eles encontrar aquele brinco, eles vão levar para um laboratório e vão descobrir o crime que aconteceu, e que todos eles vão para a prisão.
O Aretin, por sua vez, ele fica ali com os olhos vidrados e com a aureola dele ali tentando ver e ouvir tudo que ele puder, e a Sultã manda ele se calar agora mesmo. Ele fica calado olhando para ela e ela pede a ele que por favor ele não se preocupe, que ela mesma vai se encarregar de tudo isso. Salim fica calado sem saber o que responder e a Sultã diz para ele que, como já disse uma vez, vai repetir novamente que esse brinco já não existe mais. Depois ela dá um miguezão, olha lá pro Aretin e acena para ele, e o Pombalésia olha para ela e acena também. Só que o negócio é que quando ela disse ao Salim que de fato aquele brinco desapareceu, vocês lembram que ela jogou aquele brinco dentro do vaso sanitário, só que quando ela deu descarga ela não percebeu que um brinco daquele só em novela mesmo entupiu o banheiro, o encanador então foi chamado e ele está fazendo nesse momento a limpeza. A Bésia, que está ali ao lado dele, pergunta se ele vai demorar muito para terminar e ele diz que está tentando limpar ali porque tem muita coisa que jogaram fora tentando fazer desaparecer, como por exemplo até brinco jogaram ali. Ela pergunta brinco, como assim brinco? Ele pega o brinco, mostra pra ela justamente a que a Sultã jogou, tentou dar descarga pra ir embora. A Bésia, por sua vez, então tem um genial plano ali, ela vai direto lá na Auliar e vai contar isso tudinho. Só quando ela chega lá, bate na porta, a Auliar já grita perguntando o que é e manda ela entrar. Quando ela entra, vai entrando no sapatinho, pisando em ovo ali, com medo de levar até uma mãozada, e a Auliar pergunta o que ela quer e ela diz que precisa conversar com ela, e a Auliar, revoltada, pergunta a ela o que é que elas duas ali têm em comum para conversar e o que é que ela tem tão de importante para falar ali que seja mais importante do que esse cabelo dela. Ela então começa a explicar a Auliar que o policial Ismael veio ali fazer questionamentos a Sultã e com tudo isso falou também sobre um brinco e que ela, a Sultã, estava muito nervosa. Depois ela diz que ele perguntou a ela também sobre esse brinco dela da Sultã e ela falou que não tinha visto, e a Auliar já começa a ficar agoniada perguntando o que isso tem a ver, o que é que ela quer falar sobre isso. Então a Bésia diz pra ela que o encanador conseguiu achar esse brinco e esse brinco aí mostra pra ela é igualzinho que o Ismael trouxe pra pressionar a Sultã. A Auliar agora começa a ficar feliz e pergunta a Bésia se ela tem certeza do que tá dizendo. Bésia diz que sim, que ela pode ficar tranquila, que ela tem certeza do que está dizendo. A Auliar, ela fica muito feliz, pega aquele brinco, bota na mão, porque ela sabe que a partir de agora ela vai derrubar a Sultã e a Efsun. E é justamente o que ela diz. Ela olha para o brinco, olha para Bésia e diz: acabarei com você, Sultã. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada de novo que ainda virá nos últimos capítulos de Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Clica nesse vídeo que está aparecendo aí, é mais uma novidade que virá nos próximos episódios e capítulos da sua novela preferida. Um grande abraço e até a próxima.